Hoje, os dissipadores de calor refrigerados a líquido All-in-One ganharam grande popularidade entre os usuários de PC, em detrimento dos dissipadores de calor over-the-air. Porém, tem uma desvantagem principal que, ao contrário destes, não podem trabalhar por um tempo indeterminado, mas chega um momento em que é necessário trocá-los. Neste vídeo, apresentaremos principais aspectos para saber quando chegar a hora de trocar o sistema de resfriamento líquido All-in-One. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Um dissipador de ar consiste em um bloco de chapas de alumínio e tubos de calor de cobre, com algumas exceções, ou seja, exceto a ventoinha, não possui partes móveis. Um refrigerador líquido All-in-One, por outro lado, tem uma bomba que empurra constantemente o líquido, com peças móveis que se desgastam. Além disso, e apesar de ser um circuito totalmente fechado, com o tempo produz uma certa evaporação do líquido e com o passar dos dias há cada vez menos dentro dele, reduzindo muito seu desempenho. Por que você deve trocar seu sistema de resfriamento líquido All-in-One? Como mencionamos há pouco, esse tipo de dissipador, digamos assim, tem prazo de validade, e embora possa durar muitos anos em um bom estado, chegará um momento irremediável em que terá que trocá-lo. Obviamente, se você tiver feito a limpeza e a manutenção adequadas ao aparelho, ele pode durar muitos anos, funcionando em bom estado, mas depende muito da qualidade do produto, das condições ambientais e da manutenção que lhe for prestada. Antes de entrarmos no assunto, vamos dar uma olhada na eficiência ou eficácia desses tipos de dissipadores de calor. Se surgir a questão de quão eficiente eles são, a resposta é que, pelo menos em alguns casos, um dissipador de calor refrigerado a líquido All-in-One fornece um serviço melhor do que um dissipador de calor over-the-air. Para o usuário que monta seu PC por conta própria ou para a personalização de um PC, este tipo de dissipadores também é uma ótima opção porque são fáceis de instalar e esteticamente permitem que o hardware que instalamos seja visto melhor, embora seja verdade que eles também têm suas desvantagens. Os motivos pelos quais você deve começar a suspeitar que algo está errado e que pode ser a hora de trocar o dispositivo são principalmente dois: aumento de temperatura. Quando você começar a perceber que seu processador esquenta muito mais do que quando você começou a usar o sistema de resfriamento líquido All-in-One, é um indício de que algo está errado. Pode ser que a limpeza do radiador e das ventoinhas e a troca da pasta térmica resolvam o problema, mas também pode ser uma indicação de que a bomba está muito gasta e não está mais empurrando líquido suficiente, ou que não há mais líquido suficiente para uma boa dissipação do aquecimento. E ambas as razões são indicativas de que é a hora de trocar o sistema de resfriamento líquido All-in-One. Muito ruído. Um aumento significativo no ruído do dissipador de calor também pode ser um indicativo de mau funcionamento. O ruído geralmente não vem das ventoinhas, e se for, você só terá que limpá-las bem e conferir, e sim da bomba. Quando já está chegando ao fim da vida útil, começa a fazer muito barulho, como se algo estivesse esfregando, indicativo de que não é mais capaz de empurrar o líquido adequadamente ou que muito líquido evaporou e não chega o suficiente, permanecendo no ar. Desgaste dos componentes de resfriamento líquido. A maioria dos dissipadores de calor refrigerados a líquido All-in-One não precisam ser substituídos com frequência e geralmente duram tanto quanto outros componentes de PC. No entanto, existem alguns pontos importantes a ter uma conta relativamente a este tipo de dissipadores, como o fato de a maioria consistir em circuitos hermeticamente fechados, o que significa que não há como mudar ou reabastecer o líquido quando evapora. Acontece que não terá escolha a não ser trocar o sistema de resfriamento líquido. Pode haver muitos motivos pelos quais você se sente a necessidade de substituir todo o dispositivo, mas como há muitos que não estão completamente fechados, vamos listar os motivos pelos quais e quando você deve substituir cada parte. Ventoinha. Todos os dissipadores de calor de refrigeração líquida têm pelo menos uma ventoinha para resfriar o radiador. Às vezes, as bordas da ventoinha ficam presas
presas com poeira e fuligem e começam a perder eficiência e fazer barulho, mas geralmente uma boa limpeza a cada 6 meses é suficiente para mantê-las funcionando em boas condições por muitos anos. Radiador. O trabalho do radiador é mais importante na dissipação de calor. É uma parte essencial de tudo e, por estar em contato com as ventoinhas, pode facilmente se tornar um depósito de poeira que bloqueia a passagem do ar neles. Por isso, também é aconselhável fazer uma boa limpeza a cada 6 meses. Bomba. Parte crucial de qualquer dissipador de calor de refrigeração a líquido, pois é responsável por empurrar o líquido por todo o circuito. Esta parte pode vazar, começar a funcionar mais devagar e com mais ruído, ou parar de funcionar completamente. E a má notícia é que não há manutenção específica que possamos fazer nela. Quando ela falha, não há escolha a não ser trocá-la. Líquido refrigerante. O líquido é responsável por coletar o calor do processador e levá-lo ao radiador para ser resfriado. Os sistemas de refrigeração de líquido all-in-one não são 100% isolados, mas sofrem uma evaporação muito leve que com o tempo deixa de ser tão leve, pois muitos dias perdendo um pouco de líquido faz com que formem enormes bolhas de ar no final e que o dissipador de calor perca sua eficácia. Se seu kit all-in-one permite reabastecer o fluido, os especialistas recomendam fazê-lo a cada 2 anos. Water Block. Alguns dissipadores de calor usam tecnologia de water block, que os protege de vazamento ou oxidação. Portanto, deve-se verificar se as peças estão em bom estado, se não estão sujas e se a pasta térmica está em bom estado. Os especialistas recomendam a limpeza a cada 6 meses e a troca da pasta térmica uma vez por ano. Quantas vezes é necessário trocá-lo? Como dissemos antes, não é que haja um momento em que você sabe que o seu dissipador de calor expirou e que você deve trocá-lo, mas há alguns sinais claros que lhe dirão que chegou ao fim de sua vida útil e você se verá obrigado a trocá-lo. Geralmente, e se você fizer a manutenção adequada, não será necessário trocar o dissipador de calor de refrigeração a líquido all-in-one pelo menos por 5 anos, embora obviamente isso dependa de muitos fatores, e poderia ser 3 anos, que poderia ser 8 ou até 10. O que está claro é que, ao contrário dos dissipadores de calor refrigerados AA, um dissipador de calor refrigerado a líquido, neste caso all-in-one ou personalizado, não pode funcionar indefinidamente. E chegará um momento em que ele dirá adeus, e não, você não terá escolha, mas terá que trocá-lo por um novo.